Graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos. Bem-vindos a mais uma ministração de discipulado. Hoje nós estamos na 6ª lição e na 6ª ministração. E o assunto é Somos Santos ao Senhor. O texto ele se encontra em 1 Coríntios capítulo 6 e eu vou proceder à leitura então. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante a injustos e não perante a santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Os malfeitores são para o ventre e o ventre para... os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os em membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, sempre dando graças ao Senhor pela sua palavra, que nos instrui acerca de tudo. Eu antes achei por bem fazer uma pequena introdução para conhecimento do que era a Igreja de Corinto. A Igreja de Corinto ela ficava numa cidade grande e era uma cidade portuária. E por ser cidade portuária tinha muito trânsito de pessoas, comerciantes, que vinham até de outros países, países lógico vizinhos, para negociar ali. Então era uma cidade muito próspera. E, além disso, ela tinha tinha um templo
que esse templo, só para ter noção, tinha 1000 prostitutas cultuais. São mulheres que se entendia que praticando sexo estariam cultuando a Deus com isso. Então, vamos lá. Uma cidade grande que tem gente de toda parte, que recebe marinheiros. Então, ela não tem apenas produtos para oferecer, mas elas têm também todo tipo de males. E também, né, a questão da prostituição. Ora, se a prostituição era no principal templo, que ficava numa montanha, que era visto por todos, só de prostitutas tinha 1000, aí a gente pode ter uma noção do tamanho desse templo. Então a prostituição era levada como algo muito comum, como se não tivesse problema algum. Então a questão era agora como eles se tornaram cristãos, aqueles que passaram a fazer parte da igreja cristã. Quem os ensinou foi Paulo. Paulo esteve lá por 18 meses e nesse tempo ele deixou fundada essa igreja. Mas a questão é os hábitos, as práticas. Então havia essas práticas da questão da prostituição, que era muito grave. Então, sair das práticas constantes, ou melhor dizendo, dos hábitos, é uma coisa mais difícil do que se livrar de algo que você não tem muito hábito. Ora, além deles terem essa questão da prostituição, que é um dos focos principais, né, em que Paulo aqui bate firme com relação à prostituição, dando orientações muito importantes, também tinha a questão do comércio, né? E aonde há relacionamentos de comércio também tem os problemas de um compra, não paga, de vende uma coisa que não presta, de fala é um preço, depois é outro, aquelas coisas que as pessoas trazem do mundo e acaba tendo problemas com aqueles que vivem na igreja, né? São irmãos da igreja, mas uns têm comércio, os outros compram, e aí tem aquelas coisas que são feitas erradas e que trazem contendas. E então é neste ponto que Paulo, sabendo do que estava acontecendo, então ele ministra dizendo que nós devemos buscar julgar na própria igreja as questões que houverem. E o que estava acontecendo lá, que eles estavam levando essas questões para pessoas, né, menos entendidas, né? E Paulo reclama disso. Não tem ninguém sábio no meio de vocês que possa julgar essas questões, né? Por que vocês põem na cadeira de juiz alguém que não está preparado? E não só isso. Também havia questões que estavam sendo levadas a juízes que não eram cristãos, ou seja, juízes do mundo, que são facilmente corrompidos, né? Não são todos, mas sempre houve essa questão do dinheiro. Então, não seria bom, né? Não seria muito sábio esperar algum julgamento que fosse justo. Então, Paulo pega e diz, olha, vocês não sabem que vocês vão julgar os santos, os anjos, quer dizer. Como que vocês não podem julgar as questões terrenas, né? Deu-lhes uma repreensão, né? Então ele começa falando sobre isso, sobre essas questões, sobre cristão, enganar cristão, trazendo problemas, né? Entre uns e outros. E esses problemas era outra repreensão grave que Paulo estava fazendo. Por quê? Porque contraria todo o ensinamento cristão. Ou seja, quando nós nos convertemos, fazemos parte da igreja, devemos ter consciência de que somos uma família.
e que devemos seguir as instruções que o nosso Pai nos dá. E essas instruções incluem, acima de tudo, o amor, né? O respeito, o cuidado de uns para com os outros. Ora, quando alguém provoca problemas, né? Ele está quebrando todo esse ensino que é dado à fraternidade, que é aos irmãos, dado pelo próprio Deus. Nós estamos quebrando isso e dividindo a igreja. Então, é outra repreensão que ele deu. E a questão é que as pessoas que praticam essas coisas, elas são consideradas injustas. E então é disto que ele está falando no verso 7, diz: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça. Porque não sofreis antes o dano. Ou seja, é preferível ter a perda do que levar uma questão dessas a juízes iníquos, né? Pessoas que não seguem o ensino, não seguem não têm temor de Deus, não andam dentro da disciplina de Deus. Ora, verso 9, ele diz: não sabeis que o injusto não há de herdar o reino de Deus? Então, estas práticas que eles estavam fazendo eram práticas injustas, porque eles estavam criando problema, ou seja, gerando a injustiça e criando dano, fazendo as duas coisas. Então Deus não aprova isso de forma alguma, e Paulo repreende eles, dizendo isso é injustiça. E aí ele faz uma relação de tudo que o injusto pratica e diz que estes não entrarão no reino de Deus. É coisa muito séria. Então, temos aqui, verso 10, diz: não erreis nem os devassos, que são aqueles que procuram sem pudor a satisfação sexual, são depravados, nem os idólatras, que adoram imagens, nem os adúlteros, que cometem adultério, que são desonestos com os seus cônjuges, nem os efeminados, que são homens com trejeitos e gestos delicados como de mulher, nem os sodomitas, que são aqueles que abusam destes que são efeminados, nem os ladrões, nem os avarentos, que amam o dinheiro, são os gananciosos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, que são trapaceiros, herdarão o reino de Deus. Nenhum tipo deste tipo de pessoa herdará o reino de Deus. Então, praticar ter estas atitudes entre o povo de Deus, eles estavam no caminho de perder a salvação. Então vamos lá, verso 11 diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito de nosso Deus. Ou seja, quando a pessoa recebeu Jesus, ela foi purificada dos seus pecados. Foi lavada com a palavra, né, purificada dos seus pecados e justificados, né, porque Cristo se entregou por eles, né? Então, haveis sido santificados, perdão de pecados levou à santidade. Ok. Então, depois ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Então, nós temos o direito de comer, beber aquilo que gostamos, mas não de uma forma que isto não leve nossos irmãos a se escandalizarem com aquilo que fazemos, né? É lícito, mas eu não vou usar a minha liberdade para fazer com que o meu irmão caia, de jeito nenhum. Isso não é
atitude de irmão, não é atitude de quem ama, não é atitude de quem respeita, não é atitude de quem quer fazer com que o outro cresça na fé, né? Verso 13, os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares, Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, os alimentos serão aniquilados. Todo o sistema digestivo será aniquilado, mas o corpo é templo do Espírito Santo. O corpo vai ser ressuscitado. O corpo faz parte do corpo de Cristo, dos membros de Cristo. Então o corpo é do Senhor. Por que é do Senhor? Porque Ele pagou muito caro pelo corpo, pelo nosso corpo, por nós. Então, em hipótese alguma, podemos usar o corpo para práticas injustas, como diz a palavra de Deus. Então, vai esclarecer isso já em seguida. Verso 14, ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então, este corpo será ressuscitado. Verso 15, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Acabei de falar. Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-os em membros de uma meretriz? Não. Por certo que não. Ou seja, existe na relação sexual um casamento. Aliás, o casamento só é consumado com a relação sexual. Né? É feito todos os preparativos, aquela coisa toda, cerimônia e tal, mas a consumação é na relação sexual. Então, a pessoa se une àquela meretriz se ele praticar, né, a prostituição. Então, é isto que ele está falando. Como eu disse, ele está focando no grande problema daquela cidade, no povo que vivia naquela cidade. Então ele está explicando, olha, não pode ser assim. Você é um com esta, um com aquela, um com a... Meu Deus, né, ter uma relação sexual com uma prostituta, a pessoa é um com não sei quantos. E deve virar uma confusão. Então, é o que ele está explicando. Verso 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Está em Marcos 10:8. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Isso aqui a gente precisa entender muito bem. Então ele dá a consumação, né, de um ato que une as pessoas por casamento ou por estas prostituições. Em seguida, ele fala da união nossa com Cristo. Então, quando nós nos unimos com o Senhor, está falando que somos o mesmo Espírito com Deus. O que significa isso? Que nós temos o mesmo propósito de vida, vivemos pelas mesmas coisas que Cristo veio e viveu. Nós estamos aqui para anunciar os atributos de Deus, glorificar a Deus com a nossa vida, as nossas palavras, os nossos negócios, sendo coisa limpa, lícita, faz dívida, paga, respeita a esposa, respeita os filhos, respeita todas as pessoas, para não escandalizar, se sacrifica, muitas vezes vai ser humilhado e não vai se vingar. Por quê? Porque é sacrifício que nós devemos prestar, sacrifício agradável a Deus, né? Em outro texto ele diz que nós somos como ovelhas para o matador, ou seja, todos os dias nós temos a nossa parte de sacrifício para não manchar o testemunho nosso para com Deus, né? Verso 18, novamente prostituição, diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Ou seja, os pecados por falas, os pecados por olhar e etc., os pensamentos, tudo isso é fora do corpo, mas
aquele que pratica o pecado sexual, ele pratica o mal contra o seu próprio corpo, ou seja, virão enfermidades como consequência desse relacionamento que Deus não aprova. O corpo será enfermo mais cedo ou mais tarde, justamente nas áreas onde foi praticado. Então, quando ele fala da prostituição, ele poderia falar, olha, não cometam prostituição, ou seja, não se prostituam, mas ele usa um outro termo, e o termo é fugir da prostituição. Ou seja, algo que você tem que fugir, tem que sair correndo, como se fosse fugindo de um assalto, fugindo de uma área de perigo. Sai correndo. É isto que ele deixa muito claro acerca da prostituição, para deixar registrado o malefício, né? O quão, vamos dizer assim, o quão mal nos é o pecado, principalmente o do pecado contra o próprio corpo. E verso 19, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, já falamos, que habita em vós proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos. Está perguntando se não sabe disso. Então nós sabemos que o Espírito Santo veio de Deus, nós sabemos que o Espírito Santo que veio de Deus é puro, e aí como é que ele vai habitar num lugar totalmente sujo, que é o nosso corpo? Então, essa é a pergunta dele. Não sabeis isso? O Espírito Santo é proveniente de Deus. E nós não somos de nós mesmos. Outra função do Espírito Santo é marcar. Nós temos uma marca que é do Espírito Santo. O reino espiritual sabe muito bem disso, né? E aquela marca mostra que somos propriedade de Deus. Que um dia o Senhor tomará posse quando nós formos para o céu. Verso 20. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, somos de Deus, somos comprados por um preço altíssimo, e você compra alguma coisa que te custa caro, então você respeita, você tem zelo por aquilo, né? Então imagina o preço, foi o preço da vida de Jesus que foi pago por nós. E nós, tendo ciência disto, e nós temos, devemos, né, nos portar como alguém que é muito grato ao Senhor e que tem o desejo ardente de honrar o Senhor. De que forma? Nos negócios, no falar, no respeito para com os outros, nos pensamentos, etc. Porque um dia vamos ter que dar contas no tribunal de Cristo. Então, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Quem se prostitui, também prostitui o seu próprio espírito. Vira uma confusão. Então, este é o texto, esta é a palavra. A palavra, ela, em todas as cartas, ou praticamente todas, fala sobre o pecado, para nós nos livrarmos disto. Isto é muito sério, porque Jesus veio do céu para tirar o pecado do mundo. Algo, né? Por causa do pecado, Jesus desceu. Meu Deus, é muito grave esse negócio. Nós temos que sumir, fugir desta malignidade que é pior do que câncer. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio que temos de ter a Tua palavra como condutor das nossas vidas, como o próprio Davi disse, luz para o meu caminho é a Tua palavra. Então, meu Deus, em nome de Jesus, te damos graças por todo o ensinamento que recebemos do Senhor. Abençoa quem está ouvindo, para que possa ser iluminado pelo Santo Espírito, e que aquilo que eu não fui à altura capaz de explicar, peço que o Teu Santo Espírito, Senhor, traga a revelação a cada um que ouviu, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser.